Boa noite, pessoal. Wake up, my friends. Joel Machado de novo na área. E vou falar um trecho e já aconselhando, uma dica a vocês. Comprem esse livro, Sêneca, A Clemência. A função social da clemência. Não ignoro existirem aqueles que pensam serem os maus preservados pela clemência, porque essa seria fictícia, sem crime. Mas, de outro lado, ela é a única virtude sem função específica para os inocentes. Acontece que, antes do mais, a medicina é remédio para os enfermos, porém goza de estima junto a pessoas sadias. Assim também a clemência, ainda que faça referência aos merecedores de castigo, ela é respeitada entre os inocentes. Em segundo lugar, ela é de interesse para os inocentes, porque, vez por outra, o infortúnio pode imputar-lhes alguma culpa. De outro lado, ela não socorre apenas a inocência, mas ainda e com frequência a virtude mesma, porque pode ocorrer que, por circunstâncias adversas, resultem puníveis certas ações de todo dignas e louváveis. Então, Lúcio Aneu Sêneca, A Clemência. E hoje eu vou falar a vocês, amigos pensadores e pensadoras, sobre o que é mais justo na nossa sociedade para manter a ordem e a lei. Seria a misericórdia ou a clemência? Se pensarmos, cada um de nós, e eu quero estimular profundamente esse pensamento na cabeça de cada um de vocês. Não estou ganhando para fazer propaganda, mas um vinho é sempre bom. E aí, amigos, gostaria que vocês, depois aí nos comentários aí, expusessem as suas retóricas, né? Eu, no meu entendimento, a misericórdia, ela acaba sendo injusta, porque para aqueles que se encontram numa situação, vamos pensar aqui no nosso país, na nossa terra Brasília, na nossa terra Tupiniquim, um homem ou uma mulher que está em situação de flagrante delito, preso pela Polícia Militar, Polícia Civil ou Guarda Civil Metropolitana e, por hora, apresentada numa delegacia de polícia, o delegado, que é um operador do direito também, assim como é
o promotor de justiça, o advogado, o juiz, ele vai, através da lei, através do código, lavrar ou não aquele auto de prisão em flagrante, né? E demais peças. Pensemos então, amigos, que este homem ou a mulher é um réu primário, não tem antecedentes criminais anteriores, e que tenha praticado esse delito, este homem ou essa mulher, pois a família se encontrava em extremada penúria e faltava até alimento para as crianças. E diante de tal desespero, praticou um roubo com simulacro de arma, uma arma falsa, num estabelecimento comercial, numa loja de roupas. Mas, diante do delegado e diante do proprietário da loja ou de funcionários, ele se arrepende e diz ao delegado ou delegada de polícia onde é que deixou os pertences a qual ele havia subtraído desta loja de roupas. Se pensarmos pelo princípio da misericórdia, o delegado deverá soltar e não fazer a ocorrência. Mas aí pensemos, né, amigos, seria justo tal, ainda que num ato de desespero, este homem, esta mulher tal, tivesse praticado um delito para tentar suprir, né, pelo menos vendendo essas roupas, tentar suprir com algum alimento seus filhos famintos, seria justo? Eu já penso pelo princípio da clemência. O que deveria ser feito então pela clemência? Você puniria efetivamente este homem ou esta mulher que praticou o delito, mas com a pena restritiva de direitos, onde este homem ou esta mulher tivesse que prestar serviços num hospital pelo um horário de 6 horas ou mais, gratuitamente, por um período de 6 meses a 1 ano. Então, você não deixaria de se praticar a justiça e, pelo clamor do povo, você ser justo. Você ser justo. Mas aqui no nosso país, eu fiz um short. Aqui no nosso país, a justiça, ela é misericordiosa. E é por isso
que ela não é justa para com as vítimas. Ela é benevolente com os reeducandos ou reeducandas, porque não pune a pessoa da maneira que tenha eficácia para aquela pessoa, para que ela não volte a delinquir. Eu trabalho na polícia há mais de 3 décadas. Quem acompanha meu canal aqui sabe que eu sou investigador de polícia, ainda estou na ativa, mas pretendo me aposentar. E a justiça, além do Código Penal ultrapassado de 1940, aí somatiza-se aí o Código Processual Penal e a Lei de Execução Penal. Hoje em dia, para muitos de vocês que são leigos e não sabem, existe a famosa audiência de custódia, onde, na presença de um promotor de justiça, a qual faz a função acusatória, e o juiz, este reeducando ou reeducanda, pelo método da audiência virtual, ele é inquirido com perguntas. E na maioria das vezes, em quase 100% dos casos, quando este homem ou esta mulher é primário, réu primário, ele sai pela porta da frente. Aí talvez vocês perguntem, por que, Joel? Porque a nossa justiça brasileira é ineficaz, porque ela pauta por esse princípio da misericórdia. Você não pode pensar em ser justo, em ter realmente uma justiça que seja equilibrada, tanto para quem sofreu um ato criminoso em seu desfavor, como do outro lado da balança, que praticou uma ação delitiva, praticou um crime. Então, a misericórdia, ela nunca é justa, ela nunca é se realizar a efetiva justiça, aquele, como diríamos assim, entre aspas, aquele clamor público da sociedade. Já a clemência, se o nosso país, a justiça pautasse pelo princípio da clemência, né? E voltando à dica do início do programa aqui, que eu estou fazendo para vocês, comprem o livro A Clemência, de Lúcio Aneu Sêneca. Ele foi um grande filósofo pós-socrático, um filósofo da época estoica, do período helenista.
a clemência, se fosse difundida no Brasil, aí sim teríamos justiça. Os três poderes, o poder judiciário, o poder executivo que executa as leis, o poder legislativo que legisla leis, que elaboram leis novas ou adendos, acréscimos às leis já existentes. Existe um clamor público de décadas para que se reformule totalmente o Código Penal, o Código Processual Penal e a Lei de Execução Penal. E eu diria mais ainda, talvez muitos de vocês falem, o ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente, eu não sou contra, mas há que se fazer ressalvas dentro do Estatuto da Criança e Adolescente para que dê salvaguarda a crianças e adolescentes que realmente não delinquem, mas para aquele que é delinquente, seja um adolescente, um rapaz ou um adolescente, uma moça, eu sou desse pensamento, amigos. Não tenho papas na língua para proferir o que eu vou dizer agora. No meu ver, não deveria baixar a maioridade penal, mas sim, vamos pensar assim: Marcos comete um crime, um adolescente de 14 anos, cometeu um latrocínio. Para subtrair o bem, ele matou com uma arma branca, uma faca, uma mulher. Então, ele vai cumprir esse apenamento até os 18 anos na FEBEM. Mas, quando completar a maioridade aos 18 anos, a sentença proferida, a audiência de instrução e julgamento proferido pelo juiz, seria de 20 anos. Então, esse adolescente cumpriria essa pena até os 18 anos, 4 anos de pena, e teria que cumprir mais 16 anos numa penitenciária pública. E aí eu falo com vocês com propriedade, como conhecedor de muitos e muitos anos de trabalho na polícia e vendo anos após anos e décadas após décadas a mudança que houve na célula societária. Se este adolescente fosse apenado dessa maneira, eu digo, sem dúvida, sem pestanejar, tal, muitos outros adolescentes deixariam de delinquir, tal, porque apenados com penas severas,
esse Brasil conturbado que a gente vê mudaria completamente. Penitenciárias que têm trabalhos feitos dentro da penitenciária deveriam ser estimulados muito mais, porque a verdade é uma só, como diriam os antigos, tal. Cabeça vazia, moradia do capeta. Eu, quando trabalhei em épocas antigas, eu sempre achei errado e comentava isso com os meus colegas investigadores e delegados por sua vez, que não era correto o preso cumprir apenamento, prisão em delegacias, pois ficavam muito tempo ociosos, sem fazer nada. Então, a única alternativa que tinham era fugir dali. É um direito. Ainda que muitos de vocês falem, pô, não é possível, Joel sendo policial e falando que concorda, mas é direito do homem buscar a sua liberdade. Mas, por quê? Porque muitas vezes, muitos desses homens que se encontravam presos em delegacias, muitas vezes já a pena ele já havia cumprido e estava na delegacia há 2, 4, 5 anos a mais da sua pena. Então isso não é justiça. Isso não é praticar a justiça. E dentro de estabelecimentos penais, de penitenciárias, não consegue ressocializar esses presos. Muitas vezes, estes reeducandos ou reeducanas, quando saem pior, porque é uma verdadeira escola do crime. Então, a clemência, citando de novo o livro de Lúcio Aneu Sêneca, um filósofo da época helenista e estoico que era, a clemência, ela é justa na medida em que tem que ser. E aí se pratica a justiça. Você vai apenar aquele cidadão ou cidadã que não soube viver em sociedade sobre os ditames, as regras, os costumes, os modos, o ordenamento jurídico imposto naquele país a qual a pessoa vive, de forma adequada. Então, o homem ou a mulher que delinquiu, ainda que seja primário, ele deve sim cumprir pena e não sair pela porta da frente. Porque a este homem ou a esta mulher, então, que é concedido esse benefício misericordioso do juiz, da sentença do juiz, e eu diria para vocês que em 99,9% dos casos, este homem ou esta mulher, ele vai voltar a praticar delitos, ele vai voltar a praticar crimes. Por que, Joel Machado? Porque não deu em nada.
como fala no jargão popular, acabou tudo em pizza. Eu diria mais, acabou tudo em pizza e chopp à vontade. Então, aqui no Brasil, as coisas não funcionam. E vocês que acompanham os meios de comunicação, eu, Joel Machado, que não acompanho há 25 anos, que eu não acompanho mais TV e rádio, o que vocês veem é o antônimo de justiça, é injustiça. E o antônimo de justo, de ser justo, ser injusto. E aí, cada cidadão, cada cidadã brasileira, ele se torna vítima. Vítima do descaso do Ministério Público, vítima do descaso do Poder Judiciário, de magistrados. Não adianta as polícias trabalharem dia após dia, sol e noite, com afinco, pois com essa misericórdia, esse perdão para tudo, é uma misericórdia cristã. Um homem ou uma mulher comete um crime grave e é apenado com uma pena branda, muito branda. Imaginemos um estuprador, uma estupradora, um pedófilo, um homem pedófilo, uma mulher pedófila, um sequestrador, uma sequestradora, um homem que praticou latrocínio, uma mulher que praticou latrocínio, um homem que praticou um crime de roubo, uma mulher que praticou um crime de roubo, um homem que praticou um homicídio, que praticou um fratricídio, matar o próprio irmão, que praticou um patricídio, matou o seu próprio pai, que praticou um matricídio, matou a sua própria mãe, que praticou um infanticídio, matou o seu próprio filho. E de ambos os lados, também uma mulher praticando os mesmos delitos. Se você dá uma pena branda para esses tipos de delitos gravíssimos, né? Esses últimos que eu falei são crimes contra a vida. Cadê a justiça? Onde se fez a justiça? Aonde um juiz ou uma juíza, um promotor ou uma promotora de justiça que faz a função acusatória, aonde que um homem desse foi justo? Aonde que uma mulher dessa foi justa? Para os clamores da sociedade? Aonde? Não se foi feito. E aí o que gera na população? Gera descrédito, um grande descrédito, um grande desalento. Pelo Ministério Público, pela magistratura.
As polícias, por sua vez, não conseguimos trabalhar com eficácia. Nós tentamos ser o braço forte da lei, mas não conseguimos. Porque existe sim essa misericórdia cristã, perpetuada por anos, perpetuada por décadas, onde trabalhadores e trabalhadoras, policiais de todas as esferas, policiais civis, policiais militares, guardas civis metropolitanos, policiais federais, ficam à mercê, inverte-se o ônus, à mercê da bandidagem. A bandidagem deita e rola em cima da população e em cima dos policiais. E quando um policial em confronto vem, desfere um tiro e mata esse criminoso, ele é apenado severamente, muito mais severamente do que se fosse o criminoso. Aonde que há, meus nobres pensadores e pensadoras, pensem comigo, reflitam, aliás, comigo, como você ter a coragem, né, a vontade, e dessa vontade ela surgir a representação materializada do seu trabalho policial, se você não tem respaldo algum. O que pode lhe arranjar é um processo criminal, um processo administrativo, que pode culminar com a sua exoneração da sua atividade policial, que pode culminar com a sua prisão, mesmo que você tenha agido sobre o estrito dever do cumprimento legal, que você tenha agido para defender a sua própria vida, pelo princípio da legítima defesa. Você não estará respaldado pela lei. Não estará. Então, amigos e amigas, fiquem à vontade depois para comentar. Eu percebo que vocês já perceberam tal. Geralmente eu deixo passar quase que um dia inteiro para comentar tal. Afinal, esse canal aqui é para vocês, com vocês e de vocês tal. E são mais de 300 e tantos vídeos. Eu não criei esse canal para ser um monólogo. Então, esse feedback, esse engajamento que vocês dão com seus comentários, com grandes reflexões, grandes retóricas, ele traz aprendizado à minha pessoa, e eu me esforço sempre
nesse trabalho meu, já um trabalho há mais de 2 anos, para que traga também aprendizado a vocês, e vocês, eu sempre procuro falar, eu não vou cansar de me falar, então. Vocês têm, sim, que mergulhar nesse universo filosófico. Compre os livros, quando eu dou as dicas para vocês, compre os livros. Se não tem dinheiro, existem livrarias, vocês moram em São Paulo, Rio de Janeiro, outras cidades brasileiras, faz no cartão de crédito ali, gaste dinheiro com coisas que valem a pena. A maioria das pessoas por aí, essa massa globalista, gastam dinheiro com futilidades, com coisas sem valor. Então, pratiquem, sejam autodidatas, mergulhem nesse universo filosófico para vocês cada vez mais prosperarem dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década, essa sapiência que a filosofia vai trazer para vocês, tal. Finalizando com essa frase, o saber não ocupa tempo e nem espaço, tal. Tchau, tchau.